Pela sua graça, nós fomos resgatados. Pela sua graça, nós temos uma nova identidade hoje em Cristo Jesus. Pela sua graça, você hoje e eu estamos aqui. Somente pela sua graça. Por isso que nós podemos entoar, cantar, louvar e dizer para o Senhor: muito obrigado, porque a tua graça nos transformou e nos salvou. Nessa noite eu quero compartilhar rapidamente com você, e que você está participando também conosco. Não se mexa de seu lugar. Se vai querer pegar uma bolacha, não pegue agora não, pega depois. E você que está aqui presente, não mexa seu celular, deixa ele tocar. Depois você vai atender e fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Nós estamos compartilhando com vocês nessas semanas o tema Até que Ele Venha. Cuide do seu lar. E eu quero tocar o tema: cuide do seu lar, blindando das ameaças. E há um texto muito conhecido e um personagem muito conhecido, e você vai se sentir familiarizado com esse texto. E ele registra algo importante na Bíblia. Está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, e ele diz assim: que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E em Hebreus 11:7 também diz que pela fé Noé conquistou, salvou a sua família de uma destruição total através do dilúvio. Eu quero compartilhar com você blindando das ameaças, que por certo é bom falar e fazer lembrar que essas ameaças não é de agora, não é do século 20. Essas ameaças já vêm desde o momento que o homem pecou. Se você vê um pouquinho o livro de Gênesis na sua Bíblia, você vai ver o capítulo 1, o capítulo 2, tudo era perfeito. E a Bíblia diz no versículo 25 do capítulo 2 de Gênesis que Adão e Eva estavam nus. E ele não tinha de que se envergonhar. Tudo era perfeito. Mas a partir do capítulo 3, tudo que era perfeito se fez imperfeito por causa do pecado. E a partir do capítulo 3, vêm muitos homens e mulheres falando, pregoando sobre a salvação, a reconciliação do homem com Deus. A essência do pecado, ela não mudou, ela continua sendo a mesma. O que refere o livro de João, capítulo 10, versículo 10. Quando ele diz: o diabo veio para quê? Para roubar, para matar, para destruir. A essência continua sendo a mesma. Tão somente mudou a forma. Ele vai querer e continuar batalhando contra você, contra sua família, contra seu lar, porque ele quer destruir o projeto mais preciado que Deus construiu, a família. E ele veio com essa ameaça e conseguiu, através do capítulo 3 de Gênesis, separar Deus na sua relação com o homem, através do pecado. E aí vem a essência da maldade se proliferando mais e mais. E eu chego no capítulo 6 para ver com você Noé. Podemos dizer assim, 3 conselhos importantes como Noé vai blindar a sua família das ameaças daquele tempo. E por quê? Porque primeiro ele ouviu a voz de Deus.
Só para você ter um panorama, o que estava passando naquele momento. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Uma maldade generalizada. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E continua. A palavra maldade implica ela dominada pelo pecado, violência, injustiça, idolatria e possivelmente também práticas sexuais corruptas. Isso mesmo está acontecendo hoje em dia também, no século 21. Sim, com certeza. Não podemos fechar nossos olhos e dizer, isso foi no Antigo Testamento, com Noé. Não, meu filho, isso é agora. Mudou a vestidura. A injustiça continua, a violência continua, a maldade generalizada continua sendo persistente no meio nosso. Nessa noite eu quero que você saiba que você é o homem, é a mulher que tem que proteger seu lar, que tem que blindar das ameaças, ouvindo a voz de Deus. E continua dizendo, e se corrompeu a terra diante de Deus, e estabeleceu a terra cheia de violência, uma corrupção total. Está acontecendo hoje em dia isso? Sim. A palavra corrupção indica desobediência total. A quem? A uma ordem moral de Deus. Hoje você vê a moral do ser humano se jogando pelo chão. Ideologias surgindo de uma maneira surpreendente. Pensamentos totalmente diferentes, bombardeando e desconstruindo a nossa fé em saber que a família é projeto de Deus. Maldade generalizada, corrupção total, mas continua também falando a palavra, e a terra estava cheia de violência. Tudo que estou falando para você está escrito no livro de Gênesis. Deus falando, uma violência extrema. E Deus diz para Noé, Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com sua terra. Tudo que eu falei para vocês está escrito na Bíblia. Céu e terra poderá passar, mas ouça bem, ouça bem, ouça bem. Essa palavra, ela nunca vai passar. Ela sempre traz para você, para mim, um impacto. Quando eu recebo essa palavra, ela tem que trazer um impacto na minha vida. Reorganizar a minha família. Tirar daqueles princípios que muitas vezes a gente começa a caminhar desorientadamente. Cambiar de pensamento. Uma metanoia, lutar pela família que eu tenho que blindar das ameaças à minha família. Mas será que isso estamos fazendo? Ouça bem, há uma responsabilidade na sua cabeça como homem, como sacerdote, como mãe, como esposa, como filho. Deus, Ele projetou e Ele sempre entregou para nós o melhor. A primeira coisa que Noé faz, ele vai ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, você e eu temos sensibilidade para agir, temos sensibilidade para tomar as decisões corretas, temos sensibilidade para colocar a nossa família no altar de Deus, temos sensibilidade para blindar a nossa família das ameaças que o diabo quer destruir, e não vai ser proveito, porque Deus, Ele está sobre a sua vida em nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 3, Moisés, ele ouve a voz de Deus. Deus chamando a Moisés e diz: Moisés, Moisés. E Moisés diz: eis-me aqui.
sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e você vai saber quem amanhã fez o que fez Moisés amanhã mais tarde. Você também vai ouvir o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, quem irá por nós? A quem enviaremos? Um clamor que vem do céu. E o profeta Isaías diz: eis-me aqui. Ouvir a voz de Deus é trazer decisões corretas, firmes, baixo os princípios da palavra de Deus. Mais tarde no Novo Testamento, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, chamado Saulo, ele tem um encontro, uma visão com Jesus, com Deus. Ele cai na terra e ele diz, e eu ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E se você começar a olhar o capítulo 9, você vai encontrar a resposta que Saulo, ou Paulo, ele diz: que queres que eu faça? Ouvir a voz de Deus é marcar história. Ouvir a Deus é marcar história num mundo turbulento, em um mundo onde a violência, onde a maldade generalizada está perene, está ciente ali nesse lugar. A corrupção total está ali, a violência, a depravação está ali. Ouvir a voz de Deus é você e eu blindar das ameaças e colocar a nossa família no altar de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz no capítulo 22, últimos versículos de Apocalipse: quem tenha ouvido para ouvir, ouça. Eu não vou sair desse lugar hoje sem atender aquilo que Deus está falando sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Noé tão somente não ouviu a voz de Deus. Noé obedeceu às orientações que Deus deu para ele. Algo que precisa ser destacado e que Noé seguiu ao pé da letra. As orientações que Deus deu para ele. E você vai encontrar no capítulo 6, de Gênesis, do versículo 14 ao versículo 21. Noé, você vai fazer isso aqui. Vai fazer uma arca dessa madeira, tanta medida. Vai fazer a distribuição, uma janela aqui, uma porta aqui, e todos os detalhes. E você pode corroborar, lendo a Bíblia, que ela diz que Noé fez tudo que Deus diz para ele. Ele fez o certo. E algo mais importante, que eu obedeço às orientações dadas por Deus. Porque um sábio chamado Salomão, no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 14, eu não vou ler todas, mas eu quero que você ouça alguns trechos. Palavra sábia de Salomão: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres a prudência. Ela ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Eu estou aprendendo português. Agora eu estou falando assim: vive. Porque em Peru não se fala assim, vive. Vive, normal. Mas me chama muita atenção essa palavra tão linda. Retém as minhas palavras. Considera o que estou te falando hoje. Considera o que está saindo dessa plataforma nos teus ouvidos. Considera, filho, filha, considera, mamãe, papai, considera, blinda teu lar das ameaças do inimigo. Retém essas palavras, e você retendo essas palavras, você vai viver. Quem quer viver muitos anos?
Só dois nós vamos viver. Quem quer viver tantos anos? Eu estou com minha netinha. E eu olho para ela, tão pequena, vai ser 7 meses. E eu olho para ela e falo assim: eu quero viver tantos anos para poder te contemplar melhor. Daqui a pouco vai vir outra neta. A minha casa está rodeada de tantas flores tão lindas, rosas tão lindas. A Melina está chegando. E eu vou pegar ela também e falar assim: eu quero viver tantos anos para te ver. Mas para viver tantos anos eu tenho que reter as orientações que eu estou recebendo hoje, ouvindo a voz de Deus e seguindo as orientações que Ele dá para mim. Ainda não termina, mas eu quero um pouquinho mais. Diz: apega-te à instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Quem está dizendo isso para você e para mim? Um homem sábio, o homem mais sábio dessa terra, chamado Salomão. Se ele diz, está dicido. Se ele diz, está dicido, está dito. O sábio aconselhando para você, para mim. Então, em segundo lugar, eu tenho que obedecer às orientações. E Noé obedeceu às orientações. Ele fez tudo certinho, ao pé da letra. Que nessa noite você e eu possamos ouvir as orientações que Deus tem dado sobre a sua vida. Quando o Salmo 127 diz: edifica a tua casa sobre a rocha. Edifica a tua casa sobre a rocha. Se o Senhor não edifica a tua casa, o vento vai vir, a tempestade vai vir e vai destruir a tua casa. Ei! Blinda a tua família das ameaças, atendendo, retendo e cumprindo as orientações que hoje você e eu estamos recebendo de parte de Deus. E não vai falar você que está presenciando que não foi dito para você, foi dito. E está gravado. Até que Ele venha. Vamos cuidar do nosso lar, blindando das ameaças. E por último, não somente ouvindo a voz de Deus, não somente obedecendo às suas orientações, mas também sendo provido dos seus recursos. E aqui algo interessante. Quando Noé ouviu, obedeceu, Deus deu todos os recursos para ele. Madeira, faz assim, orientação e tudo assim, assim, assim. E ele diz: para que não fique em nenhum animal, para que amanhã mais tarde se reproduzam, então você vai pegar uma fêmea e um macho e vai colocar. E foi dito assim, e assim foi feito. Entrou na arca Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas. Em total, 8 pessoas. E é interessante que quando você lê o texto, quem fechou a porta? Diz a palavra em Gênesis 7:16: os animais que entraram foram um macho e fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Eu quero trazer uma ilustração para você. Quando você e eu recebemos, obedecemos, você e eu estamos baixo a cobertura de Deus. Ele fecha a porta. Você está cuidado, protegido nas mãos de Deus. Ele foi quem te criou, te fez homem, te fez mulher, te deu filhos, multiplicou a tua geração. E hoje Ele te diz: eu sou quem fecha a porta. Em mim, estando lá dentro, eu vou te cuidar.
Pode vir chuva, pode vir pedra, mas isso vai me proteger. Quem protege a tua vida, a minha vida, é o autor da família. Não sou Deus. Mas se também você não quer ser protegido, você pode andar com Ele, para aqui e para lá, como recurso, bambeando e dizendo: a minha vida é assim, tranquilo, e vou continuar do mesmo jeito. Mas se nessa noite, até que Ele venha, você quer cuidar do seu lar, blindando das ameaças, você e eu temos que entender que somente Jesus, através dele e por ele, a tua família, a minha família, será cuidada das ameaças. E eu quero terminar nessa noite em nome de Jesus. Sou Jesus para trazer guardado, cuidado da tua família. Só Jesus pode transformar a tua história. Só Jesus pode blindar das ameaças. É Ele quem continua chamando. Noé pregou 120 anos. 120 anos. E todo mundo zombava, falava, zombava, como acontece hoje. Nós pregamos a palavra na escola, nos hospitais, na cadeia, onde você está. Você começa a falar a palavra e muitos zombam de você. Mas vai chegar o dia em que a arca vai se fechar. E não fechará você. É Deus que está fechando a porta. Se ainda nessa noite você não tem a sua família no altar de Deus, se ainda você não teve essa consciência de colocar a sua família, blindar das ameaças, o diabo está ali. Talvez eu venha por uma campanha de uma, segunda, terceira semana e você pode receber uma resposta. Mas será que isso é que o Deus quer para mim? Será que essa é a campanha que eu quero para a minha vida? Seja físico, econômico, material, espiritual, emocional. Venha a fazer a sua campanha, mas venha também você a colocar a Jesus como o centro da sua vida. Sabe, hoje mais que nunca, eu preciso ouvir a voz de Deus, não ouvir o barulho que está por ali. Eu preciso obedecer às orientações que Ele tem para a minha vida. E quando eu faço isso, eu vou estar resguardado, cuidado, em nome de Jesus. Vamos colocar-nos em pé. Se a sua família está perto de você, aliás, gostaria que você feche seus olhos ali, por gentileza. E se nessa noite, meu amado amigo, amiga, ainda você não ouviu a voz de Deus, eu falei para você que só Jesus pode mudar a sua história. Se ainda você não colocou a Jesus como o centro da sua casa, se ainda você não colocou a Jesus como o Salvador da sua vida, para que através de você a sua família também seja salva, se você não fez, em nome de Jesus, essa é a oportunidade em que você pode dizer para Deus: Jesus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso obedecer, porque eu quero estar seguro baixo o teu guarda-chuva. Se você quer fazer isso, eu vou fazer essa oração, mas faça com toda a sinceridade, dizendo: Senhor Jesus, eu tenho vindo nas terças-feiras por uma campanha, mas eu não tenho ouvido a tua voz ainda, eu não tenho obedecido tuas orientações, mas nessa noite
eu quero abrir meu coração para Ti. Entendi que eu preciso ouvir, obedecer, para estar guardado em Ti. Recebe, Jesus, a minha vida e escreve meu nome no livro da vida. E eu Te peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, se você fez essa oração, dá um sinal para mim com a tua mão direita, levantando a sua mão direita. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Por favor, você que levantou a sua mão e você fez essa oração, não vá embora, fique uns minutos. Eu vou estar na parte de atrás com alguns pastores comigo. Nós queremos orar pela sua vida também, e nós queremos te acompanhar naquela decisão que você tem colocado diante de Deus. Pegue a sua família que está ao seu lado e escute essa canção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, Que assim seja sobre a tua casa, sobre a tua família, até que Ele venha, cuidando do seu lar, blindando das ameaças, ouvindo a voz de Deus, obedecendo às suas orientações. E saiba que você será guardado, cuidado pelo Senhor. Assim oramos, Pai, por cada família que está aqui nessa noite, e por aqueles que estão também presenciando pela internet. Que a tua graça, a tua paz, a tua bênção seja sobre nós agora e para sempre. Amém.